Boa noite. Hoje, dia 7 de outubro de 2024, começamos com um curso novo, Cura-te a ti mesmo, texto do Dr. Edward Bach, né, de 1886, ele morreu em 1936, e não estava no meu programa, mas eu vou ler a frase que está aqui nessa entrada. Ele diz assim: a cura final e completa virá de dentro da própria alma. É o que está escrito aqui em letrinhas pequenas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é explicar por que esse nome Cura-te a ti mesmo. Olha, como aqui só temos a família mesmo, muita coisa pode parecer repetitiva, mas eu preciso dar o fio da meada, né? Tá bom? Então, por que esse texto chama-se Cura-te a ti mesmo? Porque o Dr. Bach está citando o Evangelho de Lucas. Então eu vou ler a passagem. Tá? Pronto, pronto, boa noite. Então, repetindo, o texto chama-se Cura-te a ti mesmo. E por que esse nome Cura-te a ti mesmo? Por causa de uma passagem do Evangelho de Lucas, que o Dr. Bach está citando. Então eu vou ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos, a restaurar a vista aos cegos, a libertar os oprimidos e a anunciar o ano da graça do Senhor. Cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Então, Jesus dizia que a profecia se cumpria, que o Espírito de Deus estava se manifestando para curar, libertar, e as pessoas começaram a fazer pouco. Então elas perguntavam assim: mas esse não é o filho de José? Ele não é o filho do carpinteiro? Né? Como que ele está dizendo um negócio desse? E aí Jesus fala, vocês vão me dizer mesmo, médico, cura a ti mesmo. Por quê? Porque eles não acreditam. Mais tarde, na experiência da cruz, eles vão dizer, se és o Messias, desce da cruz. A mesma coisa. Tá? Então, o Dr. Bach colocou esse nome, cura-te a ti mesmo, por causa da descrença do ser humano na cura espiritual. E uma cura é sempre essencialmente espiritual. Então vamos começar por aí. Antes de entrar no texto do Dr. Bach, eu vou dar uma ideia geral do que se trata, muito rápido. Eu sei que a grande maioria aqui acompanha. Eu sei que a maioria aqui acompanha as nossas aulas e pode parecer meio repetitivo, mas eu preciso dar uma ideia geral primeiro, tá bom? Então, cura-te a ti mesmo é por causa do Evangelho de Lucas, pela descrença do povo em uma cura espiritual. Bom, muito bem. O fundamento, qual é a questão realmente? Como é que Jesus curava realmente? Ele curava dissolvendo a ilusão da doença. Como? Ilusão da doença? É uma questão difícil
e eu vou explicar com calma. Primeiro, a doença é realmente uma ilusão. Como assim? A ilusão não pode existir em Deus. Deus é onipotente e infinito. Se em Deus existe algo como morte ou como doença, Deus não é Deus. Ele não é infinito, não é onipotente, ele acaba onde começa um outro poder, chamado doença, chamado morte. Então, em Deus não pode existir doença nem morte. Bom, mas então como é que a gente vive isso? Essas coisas existem na mente humana. Na mente? Sim, é o que diz o budismo. Toda essa condição de doença, de morte, de medo, é projeção mental. E Cristo dissolvia essa ilusão. Dissolvia essa ilusão da mente. É assim que ele curava. Mas como que é uma ilusão mental? É assim. Isso que nós chamamos de vida, eu sou a vida de Deus, mas isso que nós chamamos de vida humana, essa que chamamos de realidade, é como um filme projetado pela nossa mente. Só que nós vivemos dentro do filme. Em vez de estar de fora com o controle remoto, desligar, mudar de canal, nós vivemos dentro do filme e começamos a nos desesperar dentro do filme. Tá? Então nós não temos controle nenhum dessa realidade que a gente projeta e que depois a gente sente com os 5 sentidos. Então a gente está numa correnteza à deriva e essa projeção mental, essa ilusão do mundo, uma vez leva a gente para a margem, outra vez quebra a gente nas pedras. Mas a gente não tem controle de absolutamente nada. Mas nós vivemos hipnotizados e vivemos uma ilusão. Jesus dissolvia essa ilusão da doença. Aí vocês vão dizer assim, mas a doença é uma ilusão? Sim. Mas como? Eu tenho uma doença, dói muito, eu sofro muito, como é que você pode dizer isso? Eu não disse que as pessoas não passam pelo sofrimento. Não é isso. Então vejamos, a vida é ilusão? A vida é sonho? Sim. Mas para quem sonha, o sonho é muito real. Então as pessoas passam pelo sofrimento. Basta haver um pesadelo. Até que se acorde, o medo que se vive, a gente pode dizer que é real. Você sente medo de verdade. Tá? Então, as pessoas realmente sofrem. Então, Jesus dissolvia a ilusão da doença? Dissolvia. Mas ele se enchia de compaixão por pessoas que de fato sofriam. Então, nós passamos pelo sofrimento. Por que passamos pelo sofrimento? Porque o sofrimento nos conduz de volta para a casa do Pai, que nem a parábola do filho pródigo. Vamos ver aqui o que é que diz o Eckhart Tolle sobre o sofrimento. O sofrimento tem um propósito nobre, a evolução da consciência e a eliminação do ego iludido. Enquanto continuarmos a resistir ao sofrimento, o processo é lento, pois a resistência cria um ego maior que terá que ser eliminado. Esse é o problema, então, da doença do sofrimento. Ele cria um ego maior. Quer dizer, a doença e a dor já é um problema desse tamanho. O ego faz drama e transforma a doença deste tamanho. Através de uma identificação com o ego e com o eu doente, o drama aumenta incrivelmente. Tá? Então, tudo isso é de uma natureza mental. O Eckhart Tolle diz que o sofrimento tem a finalidade nobre de reconduzir a pessoa para a consciência. O Dr. Bach
vai falar exatamente a mesma coisa. Ele vai dizer que a doença tem o propósito de reconduzir a personalidade para o espírito. Como assim? Agora eu vou entrar no Dr. Bá mesmo. O Dr. Bá diz que o espírito, às vezes ele chama de alma, para mim é a mesma coisa. O espírito tem um propósito, uma direção, um propósito. E a personalidade, ele chama de personalidade, mas é o ego, deveria estar alinhada com esse propósito. No entanto, o ego faz isto. E quando o ego faz isto, o Dr. Bá diz, é aí que então se cristaliza a doença. Cristaliza, porque começa de um desconforto mental, cristaliza de um desconforto espiritual, cristaliza no campo mental, humano, e depois no físico. A parte física é a última fase. Tá? Mas por quê? A doença surge exatamente nisso, uma divergência do que o espírito quer e do que a personalidade quer. Então, tem a missão de retornar ao espírito. Então, por exemplo, o filho pródigo sai conhecendo o mundo, gastando até o banquete dos porcos. Né? É uma espécie de doença. Enquanto ele não disser eu vou voltar para casa, não tem cura. Tá? Mas tem que dizer eu vou para casa. Então, a doença é ilusão, mas nem por isso eu, Giancarlo, sou capaz de curar, dissolver a ilusão assim com facilidade. Mas Jesus dissolvia. E baseado nisso, o Dr. Bá começou a desenvolver outro sistema de cura, não porque ele não acreditasse na medicina. No começo ele se tornou médico, mas porque a medicina não estava atingindo as situações que ele via. Ele foi movido por compaixão por pessoas que não podiam ir no médico e não podiam se tratar. Ele não estava querendo criar um novo método mais incrível para dar fama e dinheiro para ele. Ele estava preocupado com um sentimento tipicamente cristão de compaixão. Era isso que ele queria. Bom, então agora que eu dei um panorama assim, bem resumidinho, breve, vamos ler agora o texto dele que eu coloquei na apresentação, mas agora eu vou comentar. Onde está? Este sistema de tratamento é o mais perfeito já oferecido à humanidade que podemos lembrar. Tem o poder de curar todas as doenças, porque são ilusão. Tem o poder de curar todas as doenças, e em sua simplicidade pode ser empregado em casa. Esse era o problema original, as pessoas tinham que largar o trabalho e ir para o médico. Então, em sua simplicidade, pode ser empregado em casa. Sua simplicidade, combinada com seus efeitos totalmente curativos, é maravilhosa. Nenhuma ciência e nenhum conhecimento, além dos métodos simples aqui descritos, são necessários. E obterão o benefício maior dessa dádiva divina os que a mantiverem pura como ela é, livre da ciência e das teorias, pois tudo na natureza é simples. De fato, ele começou a entrar em conflito com a medicina da época, começou a persegui-lo, né? E as teorias e a ciência estavam afastando o doente da cura. Não que ele fosse anticientífico, mas o sistema mesmo, o esquemão, estava afastando o paciente da cura. Bom, ele prossegue. Esse sistema de cura que nos foi divinamente revelado, isso é importante. Quer dizer que foi a própria consciência que revelou. E eu comecei aqui à noite dizendo que a consciência crística é que dissolve a ilusão da doença. Então ele diz que esse sistema de cura que nos foi divinamente revelado mostra que
São nossos medos, nossas preocupações e ansiedades que abrem o caminho para a invasão da doença. Então, as doenças se instalam pelas preocupações, ansiedades e medos. Então, são estados emocionais e mentais que se cristalizam no corpo. Vou prosseguir para falar uma coisa muito importante também, já já. Assim, ao tratarmos nossos medos, nossas inquietações, nossas preocupações, etc., não apenas nos libertamos de nossas doenças, mas também nos tornamos mais felizes e melhores. Pois as ervas que nos foram dadas pela graça do Criador afastam os medos e as preocupações. O que precisamos é buscar a cura através de ervas de nossos medos, ansiedades e preocupações, falhas e fracassos. E com ela, a doença, não importa qual seja, nos deixará. Importantíssimo agora. Ele diz, então, que são os medos, as preocupações, né, e assim por diante, falhas e fracassos, frustrações, que então instalam o estádio da doença. E que se a gente tratar isso, não importa qual seja a doença, ele disse, a doença nos deixará. Quer dizer, então, uma ilusão que será dissolvida, como a gente começou falando no começo. Agora, o que eu quero dizer, que eu acho muito importante, é o seguinte: quando ele diz que nós devemos tratar os medos, as preocupações, as frustrações, ele está dizendo, e vai deixar claro durante o texto, que os florais, o sistema dele, tratam o ser e não sintomas. Isso é fundamental. Dr. Bach sempre se preocupou em curar o ser, a partir do espírito, e não os sintomas. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque se vocês forem ver por aí, há muitas linhas de florais hoje em dia, muitas. E muitas delas resolveram vender kits preparados já prontos para ansiedade, para medo, para depressão, para insônia. E isso é tratar sintomas, não é tratar o ser. Portanto, esses kits dessas linhas florais não são florais. Tudo bem, você pode até dizer que você usa, que é bom, que funciona. Tudo bem, isso eu não vou nem discutir. Eu nem experimentei, não posso nem criticar. Mas não são florais. Florais não trata sintoma. Floral trata o ser. Assim como a homeopatia, assim como isso é importantíssimo na medicina chinesa, e é importantíssimo na Ayurveda também. Quer dizer, o Oriente todo se preocupa com o ser. É bem ocidental essa concepção de cura de uma coisa. Eu vou curar um fígado, um pulmão, uma unha do dedo. E o problema é o ser. Então, na verdade, o floral vai buscar desarmonias do ser. Tá? Que vai encontrar, sobretudo, na mente. Mas vem já de um desconforto espiritual. Aí se cristaliza na mente. A mente é como a matéria, ela só é mais sutil. Então, para cristalizar na matéria é um passo. Tá? Então, há uma semelhança dos florais com essa proposta da homeopatia de tratar o ser. Então, nós vamos falar do ser. Por isso que eu trouxe esse curso dentro do contexto dos nossos estudos, porque é totalmente compatível com as ideias do Joel Goldsmith,
do Eckhart Tolle e do Masaharu Taniguchi. Tá? Totalmente compatível. Tudo bem? Então, num primeiro momento, era isso que eu queria falar para vocês, uma explicação assim muito breve. E, sobretudo, frisar novamente. Para o Dr. Bach, o espírito tem um propósito, e aquilo que ele chama de personalidade, que é o ego, se afasta. Aí surge a doença. Os motivos do ego se afastar, ele vai expor no texto. Tá? Mas é isso que instala o quadro. Quer dizer, então nós estamos em desacordo, em desalinho com o propósito espiritual, com a missão que Deus nos deu, com o sentido da vida. Então, essa é a questão geral do Dr. Bach. Bom, muito bem. Feita uma introdução, eu tenho que começar pelo começo. Então, vamos falar um pouquinho, na primeira aula, da vida do Dr. Bach. Ele nasceu 24 de 11 de 86. Ele queria ser médico, por compaixão. Aos 16 anos, trabalhou na fundição de cobre do pai por 3 anos, até os 19. Observava o medo das doenças dos funcionários. Desemprego, despesa alta, resultando em trabalho forçado, mesmo doentes. Então, na verdade, o jovem Dr. Bach foi motivado por isso. Ele via as pessoas trabalhando, adoecerem e ter que trabalhar doente. Não tinha direitos trabalhistas. Eles tinham que trabalhar doente, eles não podiam largar o emprego e ir no médico. Eles não podiam passar por um tratamento, eles tinham que continuar trabalhando para sustentar a mulher, filhos e tudo mais. Tá? Nessa época, tinha que sustentar mulher e filhos. Hoje a mulher trabalha de igual para igual com o homem, mas naquela época tinha que sustentar a família. Então é um quadro de desespero. E o Dr. Bach começou a ficar penalizado, compassivo com esse quadro, já bem jovem. Então ele foi movido por compaixão pelo sofrimento dos outros. Ele não queria sucesso. Vamos adiante. Observando esse quadro, ele escreve nessa época esta frase aqui. Talvez essa forma global de curar pertencesse mais à igreja do que à profissão médica, pois Jesus Cristo, o grande curador, curava o corpo, a mente e a alma. Vou repetir. Talvez essa forma global de curar pertencesse mais à igreja do que à profissão médica, pois Jesus Cristo, o grande curador, curava o corpo, a mente e a alma. Bom, essa frase, além de ser bastante profunda, ela é exatamente a frase que falou Paracelso, mais ou menos uns 300 anos antes. Então, há uma continuidade espantosa entre o trabalho de Paracelso, de Hahnemann, da homeopatia, e do Dr. Bach. Mas é espantoso mesmo. Há uma continuidade espantosa. Ah, seria a mesma pessoa? Jamais saberemos. Agora, há uma continuidade. Eles chegam a falar até as mesmas coisas. Tá? Então, isso é uma frase que foi falada pelo Paracelso, que a verdadeira cura deveria remeter a Jesus Cristo. Tá? Então, vamos adiante. Aqui. Bom, estudo da medicina. Trabalho duro, dinheiro curto. Começa a perceber que o mesmo tratamento
nem sempre curava a mesma doença. Começou a desconfiar que a personalidade era mais importante que o corpo no tratamento da doença. Começou a perceber que o mesmo tratamento nem sempre curava a mesma doença e desconfiou que a personalidade era mais importante que o corpo. Ou seja, o que eu estou falando desde o começo, ele se voltou para curar o ser e não o sintoma. Tá? Ele dizia, então ele começou a perceber, o mesmo tratamento às vezes cura uma doença num, não cura no outro. Por quê? Porque o mais importante não é a aparência, a doença que está se mostrando, a importância é o ser. Então ele começa a perceber isso. Tá? Ele começa a desconfiar que a personalidade era mais importante que o corpo no tratamento da doença. Tudo bem, nós podemos dizer que a personalidade é o ego, mas atire a primeira pedra quem não vive no ego. Tá? Então são nossos medos, nossas preocupações, nossas ansiedades que nos deixam doentes. E ele começa a perceber, ele fala, não é sintoma, tem outra coisa aqui que precisa ser tratada. Então, vamos adiante. Passou então a desejar um sistema suave, benigno e indolor. Porque ele estava vendo que os tratamentos com seringas e tudo, às vezes resolviam, às vezes não. Então ele passou a desejar um sistema suave, benigno, indolor. Bom, patologista e bacteriologista, cada vez mais insatisfeito com o tratamento ortodoxo, nota que os médicos não tinham oportunidade de estudar seus pacientes. E os pacientes muito menos podiam largar o emprego para ir no médico. Nota que os médicos não tinham oportunidade de estudar seus pacientes. Parte para a imunologia e torna-se bacteriologista. Preocupado com doenças crônicas, ele descobre que germes intestinais estavam intimamente ligados às doenças crônicas. Suas vacinas obtiveram bons resultados com artrite, reumatismo, etc. Mas ainda achava que agulhas de seringas eram muito agressivas. Descobriu que a segunda dose só vem depois de terminados os efeitos da primeira. Então, no primeiro momento, ele começou a trabalhar com vacinas de germes intestinais. E engraçado isso, porque hoje se sabe que muitas doenças têm origem realmente em germes intestinais, bactérias, etc. Às vezes, os sintomas são totalmente enganosos. Estômago, e assim por diante, tosse, e quando você vai ver, é bem o que ele estava pesquisando. Então, ele era uma pessoa assim, bastante perspicaz, né? E pioneiro mesmo. Bom, mas vamos ver como é que a coisa se desenvolveu. Então ele fez as vacinas e conseguiu uns bons resultados. Trabalhou muito na época da Primeira Guerra, adoeceu, quase morreu. Descobriu que um amor intenso e um propósito definido na vida era um fator decisivo na felicidade do homem na Terra. Amor intenso e propósito definido na vida. Qual era o propósito dele e o amor intenso dele? Curar. Então é o que eu falo nas outras aulas. Qual é o sentido da vida? Amar. Então, muito além da própria doença, ele ficou doente e quase morreu. Quer dizer, a ilusão pegou ele também. Mas ele não morreu. Por quê? Porque ele tinha um trabalho a cumprir, movido pelo amor divino. Né? Tudo bem? É uma prova. Eu tinha que enfrentar a doença, a quase morte que ele via nos outros. Mas ele tinha uma missão divina. Então, o amor intenso e o propósito de vida, a missão que lhe foi dada, é muito superior ao efeito da ilusão. Como se ele dissesse:
ó, Deus, quer me levar? E Deus diz, não, você tem que trabalhar. Tá? E ele trabalhava por amor, por compaixão. Quando eu comecei a ler essas coisas sobre o Dr. Bach, eu olhei assim e falei assim, não, eu acho esse homem é um iluminado. Mas aí, conforme eu fui avançando, eu falei, não, esse homem era um santo, não é possível. Tá? Então, vamos adiante. 1918. Bons resultados com tropas militares em epidemia de gripe. Mas notou que, em alguns casos, o tratamento não tinha qualquer efeito que fosse. Outra vez, ele notou que o mesmo tratamento servia para um, não servia para outra. Outra vez. Montou um laboratório de pesquisa com pouco dinheiro. Homeopatia. Então, ele leu o Organon de Hahnemann, que conhecia 100 anos antes dele a relação entre doenças crônicas e envenenamento intestinal. Olha, ele já estava trabalhando nisso. Também provara o Hahnemann que as doses eram mais benéficas se fossem repetidas apenas quando a melhora da dose anterior tivesse cessado. Igual a ele. Notou que Hahnemann não usava produtos da doença, mas sim remédios colhidos da natureza. Aqui ele parou, porque ele usava as vacinas dos germes intestinais. Mas aí ele olha que Hahnemann não usava produtos da doença e remédios da natureza. Enfim, Hahnemann defendia o tratamento segundo a individualidade do paciente. Tratar o paciente e não a doença. Por isso que no começo da noite eu frisei. Kit de floral que trata sintoma não é floral. Pode até ser bom, porque como o Dr. Bach falou, para uns funciona, para outros não. Pode até ser bom, mas não é floral, não é essa a proposta. Está muito claro aqui que a proposta, ele seguindo o Hahnemann, é curar o paciente e não a doença. Portanto, curar o paciente só pode ser uma cura espiritual, na verdade. Isso a gente vai aprofundar mais tarde. Que o próprio Dr. Bach vai dizer que a finalidade do homem é se unir ao plano de amor do Criador. Ele vai dizer isso. Bom, então, Hahnemann defendia o tratamento segundo a individualidade do paciente, tratar o paciente, não a doença. Ainda sobre a influência da toxemia intestinal, apontada mesmo por Hahnemann, passou a preparar vacinas pelo método homeopático, via oral, sem seringas. Os nosódios. Aos 7 grupos de bactérias, percebeu que correspondiam 7 tipos de personalidade. Passou a empregar novo método diagnose. Os exames eram longos e cansativos, prazos além da urgência. Então ele percebia o tipo de paciente no caminho da porta do consultório até a sua mesa de trabalho. Isso mostra a natureza totalmente espiritual do trabalho dele. Ele sentia qual era o problema simplesmente do paciente se aproximar. Que mostra o quê? Que nós somos uma só consciência. Então ele percebia. Ele não precisava mais do que isso para fazer um diagnóstico. Uma pessoa notável, realmente. Mas, por enquanto, ele fez os nosódios. Ele só melhorou as vacinas, né, de injeção para uma vacina homeopática, mas ainda feita à custa dos germes intestinais e tudo. Ainda não é uma coisa assim como ele ia alcançar depois. Em 1920, ele alcança sucesso internacional. Em 1928, ele tem fama internacional, mas todo o seu dinheiro
é gasto em pesquisas e atendimentos gratuitos. Continua insatisfeito buscando remédios mais puros. Descobriu que certas plantas tinham efeitos semelhantes àqueles dos grupos de bactérias. Então, numa palestra de 1928, ele diz: gostaria que fosse possível lhes apresentar 7 flores silvestres em vez de 7 grupos de bactérias. Porque sempre parece haver alguma relutância nas mentes de muitos em relação ao uso de qualquer coisa relacionada com doença no tratamento de condições patológicas. Claro, a vacina usa esse esquema, pega o germe lá, enfraquece e coloca no corpo como defesa. Mas a mente se sugestiona de que fato está recebendo o vírus, o germe e tudo mais. Então, não é uma coisa muito boa, tá? Porque a mente, ela produz coisas, projeção mental. Começamos a noite falando disso. Então, ele achava que não era um caminho muito bom, tá? Vamos adiante. Então, ele diz, eu gostaria, né, de apresentar flores silvestres. Ele já estava vendo por onde queria. Ainda em 1928, num jantar tedioso, tem insights. Observa grupos de tipos diferentes de pessoas. Diverte-se classificando-as. Inspiração. Os indivíduos de cada grupo não sofreriam dos mesmos tipos de doença, mas todos aqueles de um mesmo grupo reagiriam do mesmo modo a qualquer tipo de doença. Então, o importante não era a doença, era a reação. Então, ele abandona os nosódios. Sabia que curava com as mãos e a intuição se refinava cada vez mais. Começava a prever um rompimento com a mentalidade científica da época. Afasta-se das grandes cidades, Londres, para viver no campo. Só lhe custa afastar-se das lojas maçônicas, onde tinha numerosos amigos. Muito bem. Por conta de um curso que eu vou dar sobre o tarô, é muito importante dizer que o Dr. Bach era muito ligado às lojas maçônicas, e o contexto esotérico das lojas maçônicas é o que eu vou apresentar no tarô. E, para não dizer que eu estou desviando da meta, Joel Goldsmith era um maçom entusiasta e conhecia muito bem todo esse contexto, esse pano de fundo esotérico da época, tá? Tem isso também. Muito bem. O Tolle já não. O Tolle já não é muito ligado nessas coisas. Mas o Joel Goldsmith, totalmente. Então, ele só lamenta se afastar dos amigos maçônicos. Então, escreve a ele o Dr. John Clark. Meu rapaz, esqueça tudo o que aprendeu, esqueça o passado e vá em frente. Você descobrirá o que está procurando. E quando tiver encontrado, eu o receberei de volta de bom grado e lhe darei o meu apoio. Não tenho muito tempo para viver, mas posso viver para ver o dia de sua volta, pois sei que aquilo que descobrirá trará grande alegria e conforto àqueles para os quais nós, atualmente, podemos fazer tão pouco. Estarei preparado para atirar meu trabalho às chamas e iniciar tudo outra vez, como um praticante da nova e melhor
medicina que você descobrirá. Voto de confiança espantoso. Prossigo. Troca das malas. Sapatos ao invés de almofarizes e pilões. A providência sabe o que faz. Por quê? Porque ele no campo passaria a andar todos os dias, horas e horas, atrás das flores e das plantas que ele queria. Então ele precisava de sapatos, ele não precisava de almofarizes e pilões. E foi uma troca de malas, foi um engano. Né? Aí então ele tem o entendimento da cura como arte divina. Entendimento da cura como arte divina. Nunca mais cobrou pelos atendimentos. Passou por muitas privações, mas tinha completa confiança na providência divina do todo. Passou por apertos, mas tinha completa confiança na providência divina do todo. Não é a provisão divina, da qual fala o Taniguchi? Não é o suprimento invisível, do qual fala o Goldsmith? Pois ele confiava plenamente. Né? E vivia. Às vezes era tomado por mendigo, mas ele vivia e continuava. Uma confiança incondicional em Deus. Amor pela missão que lhe foi dada. Só um momento. Aqui. Então eu tinha completa confiança na providência divina do todo. Não queria plantas venenosas nem primitivas. Os medicamentos deveriam ser isentos de reações severas, nem prejudiciais ou desagradáveis, de efeito suave e seguro, curando mente e corpo. Precisava de um método mais simples de preparação. É então que ele prepara os 3 primeiros florais, Mimulus, Impatiens e Clematis. Ele percebeu que a vida da planta estava concentrada em suas flores, que possuíam a semente em potencial. Portanto, a flor é o apogeu, é a parte mais elaborada da energia da planta. Percebeu que as gotas de orvalho sobre as flores eram magnetizadas pelo sol. Imagine a sutileza, né, das energias. Era capaz de sentir com o toque as vibrações e o poder emitido por qualquer planta. Dizia estar mais equipado do que os laboratórios de pesquisa, tendo recebido seus instrumentos de precisão diretamente do Criador. Intuição e a própria consciência. Método solar. Ele colocava as flores no sol, na água, com orvalho, tudo, juntava mais água, deixava no sol. Método solar. Não deixem que a simplicidade deste método os impeça de usá-lo, pois descobrirão, com o avanço de suas pesquisas, que mais compreenderão a simplicidade de toda a criação. A criação é simples. Complicados somos nós. Complicada é a mente humana. Por isso que volta e meia eu falo com ironia. Para que simples se a vida pode ser tão complicada? É a nossa escolha. Tá? Então vamos lá. Em 1930 escreve Cura-te a ti mesmo. Mas ninguém quer publicar. E ele estava sem dinheiro, como sempre. Agora está convicto de vez. A doença é um tipo de consolidação de uma atitude mental.
É necessário tratar apenas do humor de um paciente e a doença desaparecerá. Em Cromer, onde ele foi morar, à beira-mar, ele observa que nem no jantar que ele estava olhando as pessoas. Em Cromer, à beira-mar, ele observa: o nervoso tem medo de entrar no mar. O hesitante demora para se decidir. O impaciente anda ou corre direto para o mar. Os preocupados testam a temperatura antes e assim por diante. Está consolidado o princípio. Trate a personalidade do paciente, não sua doença. Isso deve incluir variações de humores. Então ele começa a ver como as pessoas têm tipos diferentes. Um corre direto para o mar, outro está indeciso. Então, são diferentes formas de reagir a uma mesma doença. Então ele vai tratar a pessoa e não a doença. 1931-32. Finaliza a série dos 12 remédios. Sempre com muito pouco dinheiro, o necessário aparece sempre na última hora. Escreve o livro Liberte-se, explica, de um modo simples e prático, como o ser humano poderia aprender a seguir sua intuição e como, confiando no conhecimento interior, seria guiado em cada detalhe de sua vida terrena, tornando-a saudável, feliz e útil. Conhecimento interior guiado em cada detalhe de sua vida terrena. Fazei a tua vontade, não a minha. Por que é que nós não deixamos que Deus governe a vida que, afinal de contas, é dele? E teríamos uma vida extremamente proveitosa. Né? Se não for uma vida feliz do ponto de vista humano, pelo menos será uma vida em paz do sentido espiritual. Tá? Então nós não entregamos o comando a quem de direito. Né? A vida que nós somos, a vida é Deus. Não existe algo assim como a minha vida. A vida é Deus. Então, é preciso dar o controle aqui de direito. Então vamos ver o que ele diz aqui. De um modo simples e prático, como o ser humano poderia aprender a seguir sua intuição, ligação direta com Deus. E como, confiando no conhecimento interior, que é Deus, a consciência, eu sou, seria guiado em cada detalhe de sua vida terrena, tornando-a saudável, feliz e útil. Fazia curas impressionantes com a imposição de mãos. Queria mostrar a todos que também possuíam os mesmos poderes, mas não sabia como. Deixaria então um agente material, os florais. Mas ele deixou como herança, porque ele estava mesmo no registro espiritual. Ele fazia curas impressionantes com as mãos e queria mostrar que todos tinham o mesmo poder de autocura. Só não sabia como. Aí veio o Dr. Uzui, né? Com o Reiki. Deixaria então um agente material, os florais, e pode-se concluir sem erro, portanto, que a verdadeira cura é pura e simplesmente obra do espírito. 1932. Começa o rompimento com o Conselho Geral de Medicina. Fornecia lotes completos de tinturas mãe para 2 farmácias londrinas. Não cobrava nada por isso, a não ser a condição de que o preço para o consumidor fosse o mais baixo possível. Começa a expandir a série. Começa a chamar a si mesmo de herbalista. Ele era médico. Começa a expansão internacional dos florais. Dizia invejar o povo que, isento de preconceitos científicos, fazia prescrições melhores que as dele. Outro ponto importantíssimo.
Se por um lado eu disse que kits florais tratam sintomas e não tratam o ser, não são florais, outra coisa que eu vou dizer é o seguinte: cursos caros de florais, até mesmo do Instituto Bach na Inglaterra, são totalmente contra o objetivo dele, porque ele criou um sistema para autocura, para pessoas pobres que pudessem se automedicar. E aqui está escrito, né, que ele invejava o povo mesmo, isento de preconceitos científicos, de formações, de cursos, de imersões caríssimas, fazia prescrições melhores que as dele. Portanto, o Dr. Bach, ele mesmo, nunca foi favorável a esses cursos caríssimos em euros que se dão hoje em nome dele. Tá? Ele nunca aceitou isso. Ele andava que nem um mendigo para que as pessoas tivessem os florais dele quase de graça, porque as farmácias tinham que cobrar os frascos. Então vamos adiante. Kromer, de 1930 a 1934. Poderes intuitivos cada vez mais fortes. Podia predizer acontecimentos. As pessoas diziam que bastava vê-lo à distância para sentirem uma onda de vida e força fluindo para eles. 1934 a 35. Nova expansão da série. As pessoas pensavam que ele era rico, mas várias vezes tinha que renunciar a necessidades pessoais para poder comprar frascos e conhaque. Mais tarde, seria eventualmente tomado por mendigo. Aluga a casa Mount Vernon, onde hoje é o Instituto Bach. Aluga a casa Mount Vernon, mas ele constrói sua própria mobília a partir de árvores caídas. Ele nunca derrubava nada. Numa nova série de 19 florais, alguns dias antes, já começava a sofrer intensamente na frequência do novo floral a ser descoberto, muitas vezes com a doença física em forma severa. Então, nessa fase mais avançada da vida dele, ele era atacado pela doença que ele tinha que descobrir o floral certo. Ele tinha que testar nele mesmo. Então, vamos lá. Muito embora ele tratasse o ser, mas ele tinha que sentir a manifestação. Então, trabalhou o método de fervura no outono e no inverno, porque era solar, lembra, né? Mas no outono e no inverno, inclusive ele começou a usar folhas, plantas um pouco mais grossas e tudo, aí ele começou a ferver, quando não tinha luz solar no verão. Tá? Com a sensibilidade, premonição e intuição cada vez mais acentuados, passou a sentir também por antecipação os sintomas dos pacientes que viriam a procurá-lo. O Goldsmith fala sobre isso também. Tá? A pessoa escreveu uma carta para ele. Antes que a carta chegasse, o processo de cura já estava instaurado. Também, todo mundo sabe, aqui não é novidade para ninguém, que volta e meia eu recomendo operações espirituais pelo Tupiara. Eles marcam uma data. E eu falo, a partir do ponto que eles respondem, você já está imerso na consciência, numa consciência de cura. Você já faz parte da consciência de cura. Tá? Então, por isso que ele atendia, sentia por antecedência, porque nós somos uma só consciência e o paciente entrou no campo de consciência dele. Exatamente como explica o Goldsmith também. Tá? Bom, muito bem. Aqui. Então ele passou a sentir por antecipação os sintomas dos pacientes que viriam procurá-lo. 1936. Sabia que o trabalho continuaria
mas não sabia se seria na Terra ou em outro plano. Morreu dormindo. Engraçado, né? O trabalho continuaria. E eu disse, há uma continuidade no trabalho de Paracelso, de Hahnemann e do Dr. Bach. E ele diz, não, o trabalho vai continuar, eu só não sei como. Morreu dormindo, que eu considero uma bênção divina. Bom, muito bem. Hoje, são 20 e 27, nós então, como introdução, nós trabalhamos a história do Dr. Bach. Agora, para finalizar, eu vou ler somente um parágrafo, só para a gente ter ideia do que vem. Cura-te a ti mesmo. Capítulo 1. As doenças nunca serão curadas e nem erradicadas. Deixa eu compartilhar, peraí. Espero que dê tempo. Menos de um minuto. As doenças nunca serão curadas e nem erradicadas através dos atuais métodos materialistas, pela simples razão de que a doença não tem origem na matéria. O que nós conhecemos como doença é o resultado último produzido no corpo. É o produto final de forças profundas e duradouras. E ainda que o tratamento exclusivamente material seja aparentemente eficaz, não passará de temporário alívio, a menos que a causa real seja removida. Só para a gente ter uma ideia de por onde vai. Tá? Tudo bem? Então, não tem jeito mesmo. Eu queria continuar, mas não dá. Agradeço, agradeço, agradeço. Amanhã, o Taniguchi. Boa noite a todos. Boa noite. Excelente aula. Obrigada. Obrigado. Boa noite.